De acordo com a Constituição, os trabalhadores urbanos e rurais têm direito a um salário mínimo fixado em lei e que deve ser reajustado para preservar o poder aquisitivo do trabalhador. No final do ano passado, no dia 30 de dezembro, um novo valor foi anunciado com um aumento de R$ 106 em relação ao piso do ano passado. Para explicar esse assunto e como fica o cálculo de previdência social, a gente recebe agora o advogado previdenciário Max Godoy. Seja muito bem-vindo! Feliz Ano Novo, doutor! Olá, tudo bem? Tudo prazer, ótimo! viu? Muito obrigado. Eu agradeço o convite sempre e feliz 2025, né? Para vocês, a família, todos que nos acompanham. Amém, para todos nós. Amém, amém. Seu bebê já nasceu, doutor? Talvez a próxima vez que eu voltar ele já tenha nascido. Tá para quando? Tá para fevereiro. Ai, que Para fevereiro. Tá pertinho. pertinho. É o primeiro, Então, doutor? É o primeiro. Ah, então vamos conversar. Gostoso. Conta eu ou conta vocês? Não, que aceito delícia. dicas, Ah, aceito tem dicas. várias. Que delícia. Doutor, quando a gente fala do salário mínimo, né? O nome já fala, né? Sim. Ele é o mínimo mesmo para que as pessoas consigam viver e muitas vezes sobreviver, Exato. principalmente acho que sobreviver hoje, porque a gente sabe que ele não é mais suficiente. Mas quando a gente tem esse aumento, quem tem direito a receber e quando que ele começa a realmente ser pago para essas pessoas? Sim. Embora tenha sido pequeno, como sempre é, né, o aumento, ele tem um impacto na hora de contribuir. Porque é muito comum, quando a gente vai analisar uma aposentadoria, que tenha feito contribuição, só que de valor menor ou de maneira equivocada, né? Então hoje a gente vai ajudar a preencher o carnezinho, tá? Boa. Quem tem em casa, ainda não preencheu a competência que vai ser paga em fevereiro, corre lá, pega para poder pagar, né? Aprender como é que preenche. E a gente tem que entender que essa contribuição, ela é sempre no mês subsequente. Mês subsequente é um nome bonito para próximo mês, né? O direito ele é cheio de palavras bonitas, né? E às vezes confundem. Então, o mês subsequente é o próximo mês. Então, já alerto que o mês de janeiro, muitos clientes falam, doutor, eu recebo um benefício de salário mínimo. Mas janeiro caiu 1.412 e não 1.518, como é o novo valor. Deu alguma coisa errada. Na verdade, não. Porque assim como no trabalho, o benefício previdenciário é pago depois que você já trabalhou. Então, em janeiro você recebe em fevereiro você recebe em março. Então, no mês de janeiro, receberam o referente ao mês de dezembro. Ou seja, ainda é o salário mínimo antigo. Tá? Quando eu vou começar a receber? Em fevereiro. Porque a competência de janeiro já é sobre o novo valor. Tá bem? Boa. E o que é isso importante também? Que quando você for pagar, o que você pagou no dia 15 de janeiro é sim com o salário mínimo antigo. E está tudo certo. Mas o que você vai pagar em fevereiro tem que ser com o salário mínimo atualizado. Tá? Então a gente trouxe na tela um aumento, né? Falando sobre o aumento, e também as alíquotas. O que é alíquota? Também é outra palavra bonita, mas traduzindo é percentual. Qual é a porcentagem que eu pago? E nós temos as básicas que são 11%, lembra que a gente já conversou? Sim. Que a alíquota de 11%, ela dá direito a todos os benefícios, menos a aposentadoria por tempo de contribuição. Então, atualizando aí, né? Se puder passar para eu ver o valor, né? Que eu não vou lembrar de cabeça. Ali, ó, né? doutor. Olha lá. Se quiser Isso. olhar ali atrás Até também pode. dá pra ver. Isso, dá sim. Se quiser passar mais um, e essa informação eu já falei, isso dá pra gente ver a diferença, tá? Então, a diferença no 11%, pagou R$ 155,32 aí em janeiro agora, em fevereiro vai pagar R$ 166,98. Quem paga 20% vai ter direito a todos os benefícios, inclusive a aposentadoria por tempo de contribuição. Vai pagar atualmente R$ 303,60. E 5% é para quem é baixa renda, que é uma condição especial. Vai pagar o valor de R$ 75,90, tá? Tá. Doutor, não vai acontecer em 2025, né? Porque está tendo aqui a entrevista, está sabendo o valor correto. Mas imagine que não viu a entrevista e pagou o valor errado. O que tem que ser feito? Tem que ser feita a complementação desses valores. Mas quem define isso, doutor? Quem que faz esse cálculo? É a própria pessoa ou Aqui, um sistema ou algo nesse sentido? Nós temos tanto a guia de previdência online, que é pelo meu INSS, nós temos o carnezinho. Tá. Então, assim, o carnezinho é muito bom. Mas o que acontece sempre? Alguém vai lá, pesquisa, ou um advogado, ou um contador, coloca as informações e fala para o cliente, copia o resto, né? Só que nesse copia o resto, no ano que vem, ele copia o valor igual, tá? Então, ele pode continuar copiando, é ele mesmo que vai preencher, tá? Mas, quando você faz pelo sistema, quando você jogar lá o percentual, ele mesmo vai dar o valor.
tá bom? Então, assim, isso é pré-definido pelo governo, mas é igual ao imposto de renda, né? Você descobre quanto ganha, você declara, você paga e se tiver errado, você tem multa. Você tem multa, exatamente Tá? Então, isso. assim, entrega na mão do contribuinte. Cálculos que são pela base do salário mínimo, por exemplo, insalubridade, ele tem um aumento? Porque, por exemplo, a pessoa pode Sim. receber, sei lá, 3 salários. Esse salário não vai ter aumento porque, de repente, é de acordo com o piso e é dissídio, Exatamente. vamos por assim, é um Não outro necessariamente aumento. ele vai ter. É, mas se ele tem alguma base de algum imposto que é na base do Aumenta. salário mínimo, aumenta. Aumenta sim. Lá no finalzinho a gente vai falar sobre o BPC também, que tem um impacto não só enquanto paga, mas na forma de cálculo. Então, às vezes, a pessoa não teve aumento, mas o salário mínimo aumentou. E o salário mínimo é a fundamentação para aquele cálculo, tem que aumentar também, tá bom? Mas tem... Tá. Boa, a Rabi gerou uma dúvida que me gerou uma outra dúvida também. Se uma pessoa ganha mais de um salário mínimo, esse salário dela também não é baseado no salário mínimo? Por exemplo, ganha 2 salários mínimos. Não é isso? Não. Até uma coisa muito interessante que a gente acompanha é o quê? Quem é aposentado há muito tempo acaba falando igual você, Léo. Eu ganho 2 salários do INSS, eu ganho 3 salários, eu ganho 4. Mas o pagamento do benefício acima do mínimo não é baseado em salário mínimo. Tanto que o aumento não é o mesmo. Agora nós tivemos 7,5% do salário mínimo de aumento. Para quem recebe mais que salário mínimo, teve um aumento de 4,77%. Ou seja, aumentou menos. Sim. Então, isso ao longo de 10, 20 anos, acaba tendo um impacto que a pessoa, na cabeça dela, recebia 3 salários. Hoje ela recebe 1,5. Por quê? Porque não é baseado em salário mínimo, tá? Isso é muito importante que fique claro. Então, às vezes, alguma coisa errada tem. Estão me roubando, estão tirando meu dinheiro. Mas não, é só atualização, que salário mínimo é diferente de quem é maior que salário mínimo. E quem é empregado, aí tem o dissídio das empresas. Não obrigatoriamente ele vai ter que ter aumento. Não pode ser menor que o mínimo, Sim. tá? Legal. Não E pode ser menor que o Não mínimo. pode ser menor que o mínimo, tá? A não ser que, exceções do direito, que você tenha um trabalho com carga horária menor. Meio tá. período, por exemplo. Exato. Aí você tem como base a hora do salário mínimo, mas você não trabalha as 44 semanais, 220 mensais. Aí você pode receber menos, tá Mas bom? de acordo com aquela categoria, por exemplo, do sindicato, por exemplo, Exato. né? Dentro da lei, vamos dizer E aí, o assim, que é né? importante? Quem recebe menos, imagina uma pessoa que trabalha meio período, recebe menos que salário mínimo. Na hora de contribuir, a contribuição dela também vai ser menor que o salário mínimo. E na prática, o que vai acontecer? Não vai valer basicamente para nada. Então, ou ela tem que complementar aquele salário mínimo, ou ela tem que unir 2 contribuições, tá? Não há problema fazer uma carga horária inferior, mas tem que lembrar que a contribuição, na prática, não vai ter validade. Perfeito. Tá? Não vai te render depois a aposentadoria Não que vai, você espera. não vai. E aí a gente tem que entender que quem que pode pagar, se puder passar. Pode próxima imagem, passar o gentileza. próximo pra gente. Quem são as pessoas que vão pagar isso, tá? Nós temos 2 quadros clássicos de contribuintes, nós temos outros, tá? Mas para fazer o pagamento são esses. O obrigatório e o facultativo. Algumas palavras em direito, elas ajudam, né? Facultativo, quem não é obrigado a pagar, paga se quiser. Quem que se enquadra nisso? Estudante, do lar, desempregado. Então, eu vou parar de estudar, fazer igual a Evaristo Costa, né? Vou tirar um ano sabático. De boa, né, Sabático. doutor? Acho que você merece. Obrigado. Um ano sabático, mas eu não quero deixar de contribuir. Eu sou facultativo, não estou tendo nenhum ganho, não estou carteira assinada, não estou trabalhando, mas eu posso pagar, tá? Esse é o facultativo. Clássico, dono de casa que não exercem atividade econômica, tá? Trabalham muito, mas não tem atividade econômica, pode pagar. Estudante, pode pagar. Então, tem os códigos corretos para ser feito o pagamento, que depois a gente vai falar também, tá bom? Tá. E o contribuinte obrigatório, além do funcionário que tem carteira assinada, que a parte boa é que ele não se preocupa com isso, o empregador vai descontar dele, vai pagar o INSS, tá? Ele não se preocupa com isso. Mas quem é autônomo, um advogado, um médico, um dentista, quem tem um carrinho de pipoca, se ele tem atividade econômica, a lei diz que ele tem que pagar. Então, essas são as condições para a pessoa pagar. E ambos podem pagar tanto em 11% quanto em 20%, tá bom? Lembrando que pagou em 11%, não se aposenta por tempo de contribuição, apenas por idade. Boa. Perfeito? Perfeito, doutor. Empregado, doutor, trabalhei, o meu patrão descontou, mas ele não pagou. Acontece muito, né? Infelizmente. O que você pode fazer? Entrar com uma ação para obrigar o patrão a fazer esse pagamento. Mas a parte boa é que, se você for requerer um benefício, você não tem que se preocupar com isso. Porque essa não é a sua responsabilidade, é da empresa. Então, como que é o diálogo? INSS,
Eu quero me aposentar. Olha, você trabalhou 10 anos numa empresa que não pagou o INSS. Tá, mas essa obrigação não era minha de fiscalizar, era sua. Sim. Então, você concede para mim o meu benefício, está aqui a prova, eu trabalhei, carteira assinada, tenho comprovante, recibo de pagamento, mês a mês. Não tem dúvida que eu trabalhei. Agora, você cobre dele, mas eu não posso ser prejudicado. Ah, então o INSS paga você. Exato. Então você não precisa entrar na justiça para processar a empresa. Não, você vai entrar contra... O INSS vai negar, e você vai entrar contra ele. Se ele alegar, mas não foi pago. Não, mas não era obrigação minha. O contribuinte do carnê, o INSS fala, você não pagou, realmente era obrigação minha, não tem que eu faça. Mas o empregado não tem esse problema, tá? Boa. Ótimo. Vamos para o próximo, então. Bora ver. Coloca pra gente. Aqui. Era tem perguntinha, pergunta, legal. era pra gente fazer do outro. Silvana, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Boa tarde. Eu contribuo como facultativo com o código 14.473, 11%. Falta um ano para eu completar 15 anos de contribuição. Quando eu completar os 15 anos, eu posso parar de pagar e contribuir 2 vezes ao ano para ficar segurada ou eu devo continuar a pagar normalmente? Obrigado, Silvana. Isso. Essa dúvida é muito boa, né? O doutor com certeza entendeu, Silvana, a sua pergunta. Entendi. Eu olhei os 11% ali e falei, vamos traduzir, tá? O código a gente não vai se apegar a ele, tá? Que é a questão burocrática. Com relação ao pagamento de 11%, ela está dizendo assim, ó, se eu pago 11%, eu já aceitei que eu vou me aposentar por idade, ok? Então, eu já aceitei. Se eu estou pagando isso, eu sei que eu vou aposentar por idade. Quando você atinge 15 anos, é o tempo mínimo para uma aposentadoria por idade. Lembrando que, embora o nome seja aposentadoria por idade, os requisitos são idade e tempo de contribuição de 15 anos no mínimo. Não adianta só ter a idade. E aí, o que ela está perguntando? O vídeo viralizou e todo mundo está com essa dúvida, né? Você pode pagar 2 vezes ao ano? Pode, porque você mantém a qualidade de segurado. Ou seja, se você ficar doente, você tem auxílio-doença. Se você vier a falecer, seus dependentes têm pensão por morte. Se você tiver uma invalidez para o trabalho, aposentadoria por invalidez. Mas tem que analisar com cuidado por quê? Será que a lei não pode mudar? A gente não conta com isso. Não pode passar para 16, 17, 18, 19, 20 anos de contribuição? Então, a gente tem que analisar no contexto geral, tá? Se a pessoa tem uma idade, tem 60 anos, está perto, né? Talvez em 2 anos não mude, mas eu tenho 57 anos, só vou aposentar aos 62. Olha quanto tempo de insegurança que tem. Se não for fazer diferença ali na economia dela, do familiar, pague todo mês, né? Talvez ela pode até se enquadrar em uma regra melhor que pode também mudar para melhor, não pode? Então, assim, tem que olhar com carinho e com cuidado. Se eu não vou conseguir pagar mensalmente isso, vai fazer diferença? Em vez de pagar 12, eu pagar 2, sobrar 10 contribuições para mim, faça dessa forma. Mas sempre analisar com cautela. Nunca é uma ordem. Faça isso e ponto final, tá tudo bem. Aí passa 2 anos, a lei muda. Doutor, olha aqui, o senhor mandou fazer isso, né? Então, nós temos essa questão em direito que tudo pode ser modificado, tá? Pode ser feito, mas com cautela. Tá? Boa, sempre de olho no tempo. Sempre. Doutor, a gente tem um próximo ali que são as formas de pagamento. Isso. Aqui, essa é a guia da Previdência lá do aplicativo Meu INSS, tá? Então, aqui você vai, ali nos campos, vai colocar os dados, mas a gente vai trabalhar da forma mais convencional, que é o carnezinho, tá bom? Tá. Aqui é pra gente saber que existe. Entrou lá, Meu INSS, vai aparecer o campo GPS. O que é GPS? Guia de Previdência Social, a forma de pagar. Clicou em GPS, escolhe qual categoria você é, se é individual ou se é facultativo. Coloca se é mensal ou trimestral. Eu sempre aconselho que seja mensal, porque 3 meses é muito tempo a gente esquecer, né? Então você esquece e não paga. Aí perdeu aquele momento. E vai preenchendo os dados certinho, tá? Mas a gente vai trabalhar aqui na GPS física, tá? Que é a mais convencional, tá? Então a gente pode colocar pular no próximo. O próximo. E se eu virar aqui, tem algum problema? Pode ficar à vontade, vou acompanhar doutor. vocês, tá? Essa é a guia, tá? Que tá aqui no carnezinho, igualzinho, tá bom? Só tá reproduzida lá. O primeiro campo, você vai preencher com os dados pessoais. Seu nome, razão social, só se for CNPJ, tá? Então, em regra, é CPF. Endereço e telefone. Em regra, não precisa ali do telefone, tá? Mas quanto mais informações, melhores. O item 2 é a data de vencimento. Ali embaixo está escrito assim, exclusivo do INSS, uso do INSS. É o INSS que vai colocar a data de vencimento, você não preenche, tá bom?
No código de pagamento, você vai colocar o código se você é facultativo ou se você é obrigatório, que é o... Ah, sumiu o nome, cadê? Como é que some a palavra da gente, né? Facultativo ou individual. Obrigado. Uhum. Então, assim, você vai colocar lá o código. Eu coloquei aqui para ajudar, tá? Porque no final, lá, tem, tá bom? Aqui, se eu pegar, só que desse tamanho aqui, tá? Pequenininho. Então, ó, vai ficar... Então, eu coloquei ali os convencionais, que é a contribuição mensal, tá bom? 11% é o 1473, que a nossa telespectadora enviou, né, falando. E 20% é o 1406, né? Acho que estou chegando. Individual também tá ali. Então, fica mais fácil. Na questão do identificador, coloca o NIT, que é o número de identificação do trabalhador, tá bom? Não é o CPF. Você pode buscar aí no Google, não sei meu NIT. NIT por nome, NIT por CPF, você vai encontrar essa informação, tá bom? Lá no seu aplicativo do Meu INSS, quando você vai em dados cadastrais, também tem seu NIT. Tem o NIT lá. Tá bom? Tá. E aí, o valor que vai ser pago com base nesse cálculo que nós fizemos aqui, tá? Aí manual, né? Manual, só preencher, desse jeitinho aqui assim, ó. Vai ficar dessa forma, tá? Esse aqui é um antigo, mas vai ficar dessa forma o preenchimento, tá bom? Tá. E aí, leva para fazer o pagamento. E lembrando, repito, tá? Agora em janeiro, 1 de 2025, eu tenho até quando para pagar? Até 15 de fevereiro, tá? Então, se tem alguém assistindo, fala, nossa, eu queria começar esse mês. Será que dá tempo? Dá. Dá tempo ainda. Dá, porque legal. você paga no mês subsequente, tá bom? Que é o famoso próximo mês, tá bom? Muito bom. Doutor, eu tenho que pagar dia 15? Não, é até dia 15. Você pode pagar dentro do próprio mês? Pode, mas até dia 15 você pode fazer esse pagamento, tá legal? Boa. Então aqui era da guia da Previdência. E além disso, igual você falou, impacta em várias questões. E aí a gente tem uma coisa que é muito importante, que é quem nunca pagou, né? Então, doutor, muito bom o conteúdo, estou gostando, mas eu já tenho 65 anos e eu nunca paguei. Nunca paguei, né? Tenho esperança? Tem, tá? Que é o BPC Loas, que é o que a gente vai falar a seguir, tá? Pode que colocar pode pra passar gente. para nós, por gentileza. Então aqui vai estar o conteúdo do BPC, que é o quê? É o benefício de prestação continuada da Lei Orgânica da Assistência Social, BPC Loas. Boa. E o que ela diz? Ela diz assim, ó, se uma pessoa que tem mais de 65 anos ou tem alguma deficiência não tem condições de prover o seu próprio sustento e nem a família de fazê-lo, nós, como Estado, iremos fornecer isso para você. Tá? Tá. Qual é o valor do benefício? Um salário mínimo. O que muda? A única coisa que muda, não tem 13º. Então, entre uma aposentadoria e salário mínimo e um BPC, a única coisa que muda é que um tem 13º e o outro não. Que é pouca coisa, né? Tá. E aí, o que é importante? É que nós temos aí o cálculo de renda. Se Coloca pra gente o próximo, conseguir Miriam, passar, por eu favor. agradeço. Isso. Legal. Ter o cálculo de renda. O que é o cálculo de renda? Além de ter alguém com alguma deficiência ou de ser um idoso, a renda não pode ultrapassar 1/4 do salário mínimo, Gente, tá? que absurdo. Por pessoa. Pois é. 1/4 do salário mínimo por pessoa, tá? Então, olha ali o cálculo. Em 2024, dividindo a renda da casa pela quantidade de pessoas, tinha que dar até R$353. Da casa, né? Da casa. Então, pensa aí, um pai, uma esposa e 3 filhos. Ou 2 filhos. É esse o cálculo. Só ele trabalha, pega o salário dele e divide pela quantidade de pessoas. Chegou nesse valor? Não, ficou a mais. Então, é difícil. Tem como fazer, Doutor, isso é um mudar um absurdo, pouquinho. É muito doutor. pouco. É muito pouco, mas é realmente um benefício assistencial da mesma natureza da Bolsa Família. Então, assim, é muito pouco. E aí, o que eu quero chamar a atenção? Pensa ali numa família, um pai de família que ganha 1.850, carteira assinada. Tá. Carteira assinada, tem a sua esposa, tem 3 filhos. Um desses filhos, por exemplo, é uma criança autista. A mãe também trabalhava. Mas o que acontece geralmente? A mãe tem que sair do trabalho Pra poder ficar para com o cuidar filho. daquele filho, porque a criança não consegue lidar com as demais pessoas que cuidam dela da mesma forma e ninguém vai ter o amor e carinho que a mãe tem. Então a mãe abdica do trabalho para poder ficar em casa. Mas o tratamento é caro, remédio é caro, tudo é difícil. Então, em 2024, ganhando 1.850, ele não teria direito, porque ficaria acima dos 353. Mas em 2025, como mudou o padrão, mudou o norte, que é o salário mínimo, vai ter direito ao benefício. Tá? Por quê? Pelo menos Porque dividido o mesmo salário pela quantidade de pessoas, fica em 370, que é R$9 a menos do que o novo padrão. Então, muitas pessoas, por esquecerem que o direito ele muda muito rápido, né?
pega e fala, ó, eu já tentei ano passado e não deu. consegui. Tenta de novo esse Então não tem jeito, não dá. Não, analisa. Por que negou? Pela renda. Meu marido trabalha. Então vamos dividir essa renda novamente e ver se está dentro do salário mínimo atual agora. Tá? Então isso é um sopro de esperança, eu sei que não é fácil, né? Sim, são mas vai ajudar muito, exceções, mas ajuda principalmente com muito. esse salário, Exato, né? Exatamente. Então assim, esse era um alerta também para dar que não só na contribuição modifica, mas também no acesso aos direitos pode ser modificado. Que bom, doutor, que bom. Muito né? bom, doutor. O bom seria se a gente realmente tivesse uma notícia, né, que o salário mínimo fosse um salário digno, né? Real, né? Um real ali da... Do que realmente a gente precisa, né? Vendo as nossas pesquisas do Diese, né? Sabendo o valor de uma cesta básica, de como você consegue abastecer uma família, enfim. Mas que um dia a gente tenha essa esperança, que a gente tenha não salários mínimos, mas salários dignos para a nossa população, né? Doutor, o senhor é maravilhoso. Muito obrigado, doutor, viu? muito Eu obrigado. agradeço e queria mandar um beijão especial, Por né, favor, se me permitem, né? Por favor. A minha esposa aí, que tá Fernanda, né, esperando o nosso neném. Então, um beijão especial para ela. Como vai chamar seu bebê, doutor? Vai ser o Bento. Ah, é verdade. É o Esse nome é Bento. lindo Beijo pra você, demais. Estamos legal. aguardando. Um beijo Obrigado pra pelo carinho você. de sempre, viu, gente? Depois nós troca umas dicas, doutor. Com certeza, Léo. Fernanda, um beijo para você, um beijo para o Bento. E por falar nisso, doutor, hoje a nossa diretora, que está de licença maternidade, Ai, que legal. vai ganhar a nossa Maitezinha. ganhar o bebezinho hoje. Então, delícia. dê um beijo para você, viu, meu amor? Que Deus te abençoe muito, Beijo, muito querida. mesmo. Coisa Legal, linda. que legal. Muito bom, doutor, obrigada Eu mais uma agradeço vez, o viu? convite, sempre. Doutor, muito Obrigado, obrigado. Léo. Muito bom mesmo.